ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o marinheiro que se uniu ao bando pirata mais perigoso de One Piece. Aokiji é um dos personagens mais carismáticos, mesmo com poucas aparições, porém as suas motivações e seu passado são bastante misteriosos. Desde sua relação com Robin e com o país de Ohara, até sua briga de 10 dias com Akainu, Aokiji demonstrou um senso de justiça bem peculiar e se retirou da marinha após ser derrotado em Punk Hazard. Mas esse não foi o seu maior movimento. No capítulo 793 nós descobrimos através de um dos Gorosei que Aokiji se aliou ao bando de Barba Negra. Isso surpreendeu a todos, pois Teach é um dos personagens mais infames da obra e seu bando é repleto de assassinos e criminosos da pior espécie. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os motivos que levaram Kuzan a se unir ao bando de Barba Negra e os detalhes que podem indicar uma futura traição do ex-almirante. Na sua primeira aparição no capítulo 318, Aokiji demonstrou uma personalidade tranquila e bem-humorada. Porém, ao reconhecê-lo, a Robin ficou em choque. Ela sabia o perigo que um almirante representava, e não demorou muito para que ele demonstrasse um pouco do seu poder insano. Ele destruiu com um bando de chapéus de palha e quase matou a Robin, mas é claro que o Luffy acabou a salvando. Nesse confronto, ele poupou a vida do próprio Luffy, como uma forma de retribuição por ele ter derrotado o Crocodile. A personalidade do almirante é mostrada ao longo dos capítulos que se seguem, e podemos ter uma ideia inicial do que Aokiji representa. No capítulo seguinte, o 319, ele ajuda alguns aldeões a voltarem para sua ilha natal, quando literalmente congela o oceano e permite que essas pessoas atravessem. Os próprios habitantes do vilarejo reconhecem a sua confiança na marinha e ficaram emocionados por poderem voltar para casa. Poupar a vida de Luffy também mostra que o almirante tem um código de honra, pois ele poderia facilmente acabar com ele ali mesmo. Porém, é no flashback de Robin que seu caráter é mais explorado. No capítulo 397, vemos o início da relação entre Aokiji e Robin, no dia do Buster Call que destruiu Ohara. O marinheiro demonstra um certo nível de respeito por Sol, que o questiona sobre o que está acontecendo. O Aokiji parece estar determinado a seguir a justiça da marinha, porém, alguns quadros à frente, vemos que há um limite para isso. Quando Akainu destruiu um navio cheio de habitantes da ilha, Aokiji diz que não tinha intenção de fazer nada tão absurdo. E uma fala que representa bem isso é quando ele diz: a justiça absoluta e inflexível pode levar um homem à loucura. Então o personagem segue seu próprio código de conduta e deixa Robin fugir. O reencontro dos dois só ocorreria vários anos mais tarde, pouco antes da tripulação do Luffy chegar ao Water 7. E nesse encontro, algumas coisas começam a ficar interessantes a respeito das verdadeiras motivações do Aokiji. Uma coisa é certa, Kuzan sabe de algo sobre o século perdido, pois mais de uma vez fala que Robin traz um perigo ao mundo desde o seu nascimento. Não sabemos se esse conhecimento é verdadeiro sobre o que realmente aconteceu ou se é algo distorcido por aqueles que dominam o mundo. Porém, não é só isso que Aokiji parece saber, e isso pode ser visto em diversos pontos da história. Em sua primeira aparição, além de falar sobre Robin, Aokiji reconhece em Luffy uma determinação fora do comum, quando percebe que Luffy realmente pensava que podia vencê-lo no mano a mano. Além disso, após derrotá-lo, ele menciona algo que Smoker havia dito sobre o próprio Luffy. Smoker participou de uma série de eventos que mostraram algo diferente em Luffy, pois desde Logtown ele viu que ele não era como os outros piratas. Talvez o que Smoker disse a Aokiji foi algo relacionado à própria essência de Luffy, e como sempre o Oda consegue esconder isso através de um pequeno balão na última fala de Aokiji. Deixe nos comentários o que vocês acham que Smoker estava falando aqui. Mas essa não foi a única vez em que Smoker e Aokiji aparecem juntos e algo estranho é dito. No capítulo 699, final de Punk Hazard, Aokiji encontra Doflamingo, e o pequeno diálogo entre os dois revela algo interessante. Um mendigo andarilho ou um homem que acredita firmemente em suas convicções. É fácil diferenciar os dois. Doflamingo diz que ouviu algumas coisas muito ruins a respeito de Kuzan e questiona sobre quem é o homem que está diante dele naquele momento. O que nos dá a entender aqui é que Doflamingo sabe de algo grave sobre Aokiji e que o ex-almirante mostra duas faces, a de justiceiro da marinha e a de um revoltado com seus próprios ideais. Isso fica ainda mais claro nas páginas seguintes, quando o próprio Smoker insinua que Aokiji está envolvido com o submundo. Não é a primeira vez que Kuzan prevê um evento terrível que está por vir e tenta alertar ou impedir de alguma forma. Foi assim quando ele tentou matar Robin e foi assim também em Punk Hazard, onde ele pede para que Smoker avise Akainu sobre a ameaça que Doflamingo representa, dizendo que esse será o maior desafio desde que Sakazuki assumiu o controle da marinha. Porém, nas páginas seguintes, Aokiji deixa claro que nunca confiou totalmente no governo e que não precisa ser da marinha para fazer certas coisas. Essa última frase em específico deixa claro que para atingir seus objetivos
objetivos, a Aokiji usa qualquer método que for necessário. Mas é em Dressrosa que tudo muda. No capítulo 720, Luffy ouve uma conversa de Burgess com Barba Negra, onde eles estão falando sobre o Aokiji. O que nós entendemos por esse diálogo é que Teach provavelmente deu alguma posição importante para Kuzan, e Burgess se mostrou o contrário, pois Kuzan tinha acabado de chegar no bando. Teach então diz que foi o mesmo com Shiryu, comandante do primeiro navio de Barba Negra, porém Burgess deixa clara a sua desconfiança em Aokiji, o que faz todo sentido. Esse pequeno quadro introduz a relação do ex-almirante com o bando de Barba Negra e que só vai ser confirmado em dezenas de capítulos depois, no 793. Diante de tudo que vimos até agora, é claro para nós que a Aokiji não se uniria a Teach se não houvesse um motivo, e ele não é o tipo de pessoa que serviria alguém com senso de justiça e moral completamente distorcidos. Então surge uma possibilidade muito interessante, a de uma possível traição. No capítulo 320, intitulado A Força Suprema, a Aokiji fala sobre a Robin. Ele insinua que ela tem o dom da traição e que foi isso que a fez sobreviver no submundo. Ele prossegue dizendo que todos os grupos aos quais Robin se associou foram destruídos de dentro para fora. E ele finaliza dizendo: "Você ainda é você, Nico Robin." E esse capítulo é importantíssimo para entendermos o destino do próprio Aokiji, pelos diversos paralelos que são estabelecidos aqui. O primeiro é o submundo. Agora é a Aokiji quem está no submundo, como dito pelo próprio Smoker. O segundo é a frase escrita por ele antes de congelar a Robin. A frase é a mesma dita pelo próprio Kuzan no último quadro de Punk Hazard, no capítulo 699. Mas alguns paralelos desse capítulo ainda não foram concluídos, e é neles que se baseia essa teoria. O dom da traição. Se considerarmos que esse capítulo inteiro é um foreshadowing do Oda, não pro futuro da Robin, mas pro futuro do próprio Aokiji, fica claro quem vai ser traído por ele. Como dissemos antes, o Aokiji não se uniria de bom grado com Barba Negra. Ele com certeza tem seus próprios objetivos e motivações, e se aliou ao Teach por algum motivo específico. Então não há nenhuma lealdade entre Kuzan e Teach. Como dito por ele no capítulo 699, há coisas que podem ser feitas sem estar na marinha. Porém, a outra frase no capítulo 320, todos os grupos aos quais Nico Robin se aliou foram destruídos. Continue nessa mesma linha de raciocínio. Se Aokiji vai trair Barba Negra em algum momento, essa traição vai levar à derrota do Teach, ou pelo menos uma vantagem pro Luffy em uma possível batalha entre os dois. Imaginem até o seguinte cenário, a seguinte cena. Luffy tá lutando contra Teach, porém tá prestes a perder as suas forças. Barba Negra se prepara para dar o golpe final, por algum possível desleixo do Luffy ele acaba caindo e o Barba Negra tá pra matar ele, e antes que o Teach dê o golpe final em Luffy, a Aokiji avança e congela ele, como ele fez com o Luffy centenas de capítulos atrás. Ambos os bandos ficariam sem reação e a Aokiji olharia firmemente para Nico Robin, e ela lembraria do momento em que Kuzan a deixa fugir e diz que não é seu aliado. E isso salvaria a vida do Luffy, mesmo que momentaneamente, e seria um paralelo sensacional e genial do Oda, finalizando todo o desenvolvimento de um personagem introduzido nos primeiros arcos da obra, que esteve presente no flashback da Robin como um antagonista e que agora teria sua redenção como herói da verdadeira justiça. Isso iria fazer com que a desconfiança demonstrada por Burgess fizesse sentido. A Aokiji continua o mesmo, como ele disse para Smoker. Não importa o cargo e aonde ele esteja, seus ideais e princípios permanecem os mesmos. E no final das contas ele vê no Luffy a mesma determinação de seu avô Garp e não confia no governo mundial. E talvez nessa cena a Aokiji poderia se sacrificar dando sua própria vida para o Luffy, do mesmo jeito que Sol fez em Ohara para salvar a vida de Robin. Fazendo isso, Kuzan estaria ajudando a eliminar o último obstáculo entre Luffy e Insama. Não sabemos se Oda teria essa coragem, mas seria simplesmente sensacional. Porém, como na maioria dos arcos do Novo Mundo, é possível que haja uma aparição bombástica no final de Wano, que teria ligação direta com os eventos finais da obra. Lembre-se que na teoria das sagas, Thriller Bark e Wano têm diversos paralelos, e a aparição de Kuma no final de Thriller Bark pode indicar que alguém importante vai aparecer no fim de Onigashima, trazendo perigo direto aos Mugiwaras, mas que futuramente se revelará como um grande aliado. Como sabemos muito bem, o arco de Wano tem diversas referências ao conto de Momotaro, que já abordamos diversas vezes aqui no canal. Nesse conto, há 4 personagens principais, um macaco, um cão, Momotaro e um fazão. Nós já temos 3 deles representados na Guerra de Onigashima. O macaco, que é o Luffy, o cão, que é a Yamato com seu fruto, e Momotaro, que agora está sendo um dos principais protagonistas dessa guerra. Porém, ainda falta o fazão. Muitos teorizam que seja Hiyori, outros falam que seria o Marco, mas aqui vamos dar outra alternativa a essa teoria. No capítulo 319, Robin está falando dos 3 almirantes e suas alcunhas. Akainu é o cão vermelho, Kizaru é o macaco amarelo e Aokiji é o fazão azul. Lembrem-se que navios da marinha estão a caminho de Onigashima, mas simples marinheiros não poderiam fazer muito em uma guerra com 2 Yonkous.
Kizaru já disse que queria ir até Wano cuidar desse assunto pessoalmente, mas pode ser que o próprio Aokiji esteja a caminho de Onigashima para fazer seu movimento, quem sabe até por uma ordem do próprio Teach. Se é a marinha quem vai acabar ficando com isso, eu posso muito bem pegar pra mim. E é com isso que finalizamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, se inscreve aqui no canal que a gente tá sempre trazendo muito mais conteúdo de One Piece aqui pra vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês imaginam pro Aokiji e o que ele vai fazer no futuro da obra, se ele pode aparecer em um ano e em que momento ele vai ter o destaque dele. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @canalsupernovas, e conferir o link do nosso Discord aí na descrição. E é isso, galera. Valeu! Valeu!